Bem, uma das coisas das quais mais me orgulho neste canal é não só acompanhar o que todos comentam, mas destacar histórias que considero realmente importantes. E você vai perceber que, nos últimos meses, eu destaquei várias vezes essa política extremamente radical que o governo de esquerda espanhol decidiu implementar. Essa anistia para imigrantes ilegais falava sobre 500 mil imigrantes ilegais na Espanha. Depois, as autoridades temeram que pudesse chegar a 1 milhão. Na verdade, quase 1.200.000 pessoas solicitaram status legal na Espanha. E eu disse várias vezes que isso, além de ser fundamentalmente injusto, serviria como um enorme fator de atração para imigrantes ilegais que querem ir para a Espanha, que querem entrar na Europa. E, aliás, em relação ao que o povo espanhol acha do governo socialista, não se esqueça que os socialistas estão sendo derrotados em praticamente todas as eleições recentes na Espanha. Então, o povo espanhol já não estava exatamente satisfeito com o governo. Mas o que vimos, infelizmente, é o resultado final dessa política completamente irresponsável. E eu não vejo como alguém pode evitar o uso desse termo agora, uma invasão. Que pelo menos 60 mil pessoas cruzaram para o território espanhol vindas do Marrocos em um único dia. Isso aconteceu em Ceuta, um caos completo e absoluto. Dezenas de milhares de pessoas em um único dia entrando ilegalmente. E você pode ver aqui a contradição. As autoridades espanholas agora dizem que vão expulsar aqueles que entraram ilegalmente, enquanto o governo implementou uma anistia em massa para imigrantes ilegais na Espanha. Muito obrigado a Altskill por patrocinar o vídeo de hoje. E vimos recentemente um exemplo de como a IA está se tornando poderosa quando a Anthropic teve que retirar um de seus modelos da internet, o Claude Fable 5. Agora, a proibição foi suspensa e o Fable 5 voltou ao ar. Mas isso mostra o tipo de poder que você está vendo dentro do Cloud neste momento. E é por isso que você deveria considerar participar do Cloud Master Sprint. Este é um mergulho completo no Cloud. Isso vai acontecer neste fim de semana, sábado e domingo, das 10 h às 19 h. Horário do leste dos Estados Unidos. Um grande número de pessoas ao redor do mundo já participou disso. E em 2 dias você vai fazer pesquisas aprofundadas com Claude, criar seus próprios artefatos e painéis, conectores que automatizam tarefas chatas, até mesmo sua busca por emprego. E você vai colocar a mão na massa com o Claude Code. E se você se inscrever agora, também vai desbloquear 3 bônus, 50 códigos secretos do Claude, uma biblioteca completa de prompts de IA e um construtor personalizado de ferramentas de IA. 2 dias podem mudar os próximos 2 anos. Inscreva-se para garantir sua vaga antes que acabem. Veja o link abaixo deste vídeo. Você pode escanear o código QR exibido na tela agora. E o governo desesperado de Ceuta divulgou esta mensagem que achei muito marcante. Vou ler o acordo adotado hoje pela Junta de Porta-Vozes, um acordo que foi adotado por unanimidade de todos os porta-vozes. Diz assim a Junta de Porta-Vozes, em reunião extraordinária e urgente realizada hoje, 30 de julho de 2026, considerando o salto qualitativo que ocorreu na persistente entrada massiva de migrantes em nossa cidade, agravado nas últimas horas pela entrada a pé, contornando o espigão do Tarajal e também de forma igualmente massiva, considera urgente e inadiável a adoção, por parte do Governo da Nação, das seguintes medidas. Primeiro, a declaração de emergência nacional, conforme previsto na legislação sobre segurança nacional. Segundo, o reforço dos corpos e forças de segurança do Estado e o deslocamento do Exército para garantir a inviolabilidade da fronteira e a segurança pública. Terceiro, o fechamento da referida fronteira. Ao mesmo tempo, queremos transmitir a toda a população serenidade e calma. Não é a primeira vez que Ceuta se vê em uma situação limite como a atual, mas como nas anteriores, também neste caso a sociedade ceutense voltará a dar e está dando um exemplo de maturidade, solidariedade e firmeza. Juntos e unidos vamos superar isso. É que o Governo da Espanha vai utilizar todos os mecanismos do Estado, todos os recursos do Estado para garantir a segurança dos cidadãos ceutenses e, claro, também a convivência
na cidade autónoma de Ceuta, além do que sempre temos feito nesses últimos anos, que é um compromisso firme, total e inequívoco do Governo da Espanha com o presente e o futuro da cidade autónoma de Ceuta. Não houve nenhum governo que tenha investido tantos recursos económicos em investimentos estatais como o atual governo na cidade autónoma de Ceuta. Também tivemos reações no mundo todo, inclusive aqui no nosso país, vindas de Nigel Farage. Está na hora de acordar, pessoal. Não, eu falo sério mesmo. Só deem uma olhada nessas cenas. Isso está acontecendo hoje em Ceuta, o enclave espanhol, no norte da África. Sim, é território espanhol. Dezenas de milhares, talvez mais, invadindo aquela pequena parte da Espanha. As autoridades parecem impotentes para agir. E sim, declararam estado de emergência. Lembre-se disso. No início deste ano, a Espanha concedeu anistia a 500 mil de pessoas que entraram ilegalmente no país. As mensagens da Espanha são claras. Sabe, entre e você poderá ficar. Alguns de vocês talvez se lembrem de um cartaz que lancei há 10 anos chamado Breaking Point, onde mostrei um grande número de pessoas entrando ilegalmente na União Europeia. Ressaltei que, votando pelo Brexit, poderíamos impedir a vinda dessas pessoas. Infelizmente, conservadores e Partido Trabalhista nos decepcionaram. Acredite em mim, a menos que tenhamos um governo do Reform, aquelas cenas que você está vendo hoje na Espanha, muitos daqueles jovens, muitos deles perigosos, estarão indo em direção a Calais e vindo para o nosso país também. Está na hora de acordar. Esta é uma batalha pelo futuro da nossa civilização. Não posso ser mais claro do que isso. E claro, isso teve enormes ramificações, porque você tem as fronteiras abertas da União Europeia, e você viu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, falando sobre isso, dizendo que a imigração ilegal descontrolada representa uma ameaça concreta à segurança das fronteiras da Europa. E indo além, o governo italiano decidiu suspender a livre circulação. Em termos de Schengen, as conexões marítimas e aéreas com a Espanha. Descrevendo isso como uma medida extraordinária, mas uma medida que a Itália vai tomar. Jordan Bardella, da França, aliado, é claro, de Marine Le Pen, diretamente. Eles estão ligando a política de anistia para imigrantes ilegais, ao que a Espanha, infelizmente, está vendo agora, esse caos absoluto. O político alemão de alto escalão Manfred Weber destacou novamente que essa é a consequência do fator de atração da própria política do governo espanhol. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou sobre isso. Assista e diga o que acha nos comentários abaixo. Sabe, eu vi a Espanha ontem e assisti à catástrofe que aconteceu. Parecia uma invasão de um país por centenas de milhares de pessoas. O mesmo acontecerá conosco se os republicanos não vencerem. Só que pior, muito maior, muito mais fácil de entrar, apesar do fato de que construímos milhares de quilômetros de muro, como eu disse que faríamos. Mas não tínhamos isso, esquece. Temos a fronteira mais segura do mundo. Se não estivermos no governo, nosso país será invadido em níveis que fazem a Espanha parecer pequena. Quando assisti, pensei, vou falar isso porque sabia que você estaria em Camp David. E eu disse, isso será um ponto de discussão para as grandes vítimas, pois quando você vê o que ocorreu com a Espanha, eles não sabem o que fazer. E está acontecendo novamente hoje. Eles estão entrando aos milhares, dezenas de milhares. Eles estão simplesmente invadindo o país. E o que isso significa é lei fraca, má administração, mas uma lei muito liberal. Eles aprovaram umas 2 leis e as pessoas leram, sabe? As pessoas são espertas. Eles leram sobre outros países e fizeram aquela travessia a nado de 3 milhas, seja como for que entraram, mas ninguém nunca viu nada igual. Isso vai parecer bom perto do que acontecerá com os Estados Unidos. O pior que Biden fez foi permitir a entrada de 25 milhões de pessoas no país.